Honeypot, a gente está falando de uma tecnologia que ainda existe, mas ela nasceu lá no passado, certo? Exato. Como é que a gente atualiza isso? Porque mas supõe que seja sua linha de pesquisa, onde a indústria está se modernizando. Por onde é que está indo essa história agora? Legal. E isso é bastante importante para que a gente não tenha um viés sobre a tecnologia, né. Então, às vezes a gente conversa com muitos colegas tal e olha por essa ideia. Assim, ó, ok, entendo a tecnologia, então nós estamos falando de honeypot, ou seja, sinônimo de cyber deception e honeypot, os honeypots são complexos de se instalar, a gente tem pouca automação em cima deles, é fácil de se descobrir, então assim, não é uma tecnologia que serve aqui para a minha organização. O caso é o seguinte, né, existe uma gama de tecnologias, né, que foram criadas, que não são ligadas exatamente a honeypots, e que usam técnicas de deception para a gente mitigar, né, ataques que acontecem dentro do sistema. Então, a minha linha de pesquisa, ela foi justamente pensando no seguinte: bom, eu quero criar um sistema. Como é que eu identifico oportunidades de colocar elementos falsos no meu sistema já na criação dele? Então, a ideia é de trazer lá para os meus requisitos, como é que eu faço esse mapeamento, tá? Então, enfim, depois para quem tiver curiosidade de olhar um pouco a minha tese, vou deixar disponível aí o link depois, mas é, ela tem uma linguagem, né, de modelagem, onde você coloca esses elementos ali e fala, ok, aqui eu tenho uma API, então vou limitar minha API verdadeira é, para que ela seja explorada, Uhum. né, ok? Então, a gente trabalha, depois dessa linha de honeypots, a gente cria, né, a parte de pesquisa evoluiu para entidades menores digitais, que são falsificadas, né? Que a gente dá o nome de Honey Tokens, tá? Isso é uma outra vertente. Então, o Honey Token é um cara menor. Então, por exemplo, pode ser um dado no banco de dados, um cartão de crédito falso, uma conta falsa de um usuário, lá dentro do teu AD, por exemplo, e que se o atacante chegou até ali, ou porque ele roubou uma senha, né, do usuário e chegou lá, porque é difícil da gente Sim. detectar isso por meios de segurança tradicional, ele pode explorar aquela conta de uma forma e a hora que ele chegar ali, a gente consegue alertar falando, esta é uma conta que ninguém devia usar. Se alguém está utilizando, né? Por isso que a ideia de cyber deception ela tem muito baixo falso positivo, né? Se você fizer o design né, Sim. correto de um sistema que está utilizando o cyber deception, nenhum usuário legítimo deveria chegar nesses elementos que estão, né, colocados de forma artificial dentro do nosso sistema, né? Então, a gente passa para essa linha e depois, né, a pesquisa estende, por exemplo, para a área de criptografia, e aí tem coisas interessantíssimas ali para gente olhar, né, com criação de senhas também aliadas a contas, né, falsas dentro do nosso sistema, que pode ser bastante eficaz, né, na detecção e mitigação de ataques que possam ocorrer e que passem a camada da segurança tradicional. Então, de novo, né, isso é bastante importante a gente olhar sobre esse ponto. Segurança tradicional, primeira camada de segurança, né, de Uhum. proteção, autorização, autenticação, accountability, está tudo lá, né? Depois, criptografia, enfim, tudo isso permanece exatamente como a gente está. Falhou esse lado, deception é Como se um fosse um ponto. último momento ali de salvar Isso aí, o tá? Não sistema. só, mas também, Claro. ok? Isso é importante a gente ter em mente, né? Então, pensando no honeypot, voltando só a fazer, emendando os dois temas, o honeypot a gente pode pensar como um ambiente mesmo, que Uhum, você tira e deixa o cara nesse ambiente meio confinado, como uma sala ali confinada, né? sim, E as técnicas novas não, elas estão distribuídas no sistema real. Então, o cara está transacionando, em alguma hora ele entra num lugar que ele não deveria entrar, uhum, sei lá, no software de folha de pagamento, de recursos humanos. O cara entrou ali e começou a mexer numa conta que na verdade é falso. Aí, como o cara tá ali brincando ali, você sabe que esse cara não é um cara bem intencionado. Que se fosse uma pessoa de recursos humanos da empresa, jamais faria isso. correto, Ela estaria nos funcionários normais da empresa. correto. Sensacional isso, cara. É, e isso depende muito, assim, a gente, né, olha sob o ponto de vista do Deception como um exercício de criatividade, né? Porque, assim, você precisa entender de ameaças que você quer trabalhar, né, o teu superfície de ataque, e aí plantar coisas de forma criativa que você possa atrair esse atacante e aquilo seja extremamente, né, importante para ele falar, aqui o cara guarda as senhas aqui. Sim. Então, mudar esse mindset, né, que o
que o atacante vai ter e explorar os vieses, tá? Isso aqui é uma coisa bastante interessante também que a gente pode explorar, né?